Meus amigos e amigas, uma alegria nós estamos começando mais uma Escola da Fé. E nós queremos começar agora um assunto novo, um curso bíblico que deve se estender por bastante tempo. Eu recebo vários pedidos de pessoas pedindo para fazer um curso bíblico, então vamos fazê-lo, ok? Vamos começar pedindo a Deus a sua graça e a sua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, antes de nós começarmos a nossa aula de hoje, eu gostaria de lembrar que você, para rever este programa, ou rever os outros programas, basta você acessar youtube.com/play Canção Nova e conferir qual é, no playlist, qual é o programa que você quer assistir, tá certo? Quero lembrar também que a Canção Nova precisa da sua ajuda, da sua contribuição para manter todo esse mutirão de evangelização pela rádio, pela TV, pela internet, pelas casas de missão, né? Então você tem aí o telefone da Canção Nova, o 12 31 86 2600, que hoje também é o WhatsApp, para qualquer comunicação que você queira, a sua forma de contribuir, inclusive, com a Canção Nova. Não se esqueça, né? Aquele que contribui com a evangelização tem os mesmos méritos do evangelizador, como dizia o Papa Paulo VI. Muito bem, nós estamos começando hoje uma etapa nova da nossa Escola da Fé. Como é uma escola, a escola sempre tem um programa, e um programa feito de capítulos, né, de lições. Então, nós vamos começar agora um curso bíblico, né? Graças a Deus, muitas pessoas hoje estão lendo a Bíblia, o que não acontecia antigamente. Muita gente hoje renovada no Espírito Santo, né, sente necessidade de conhecer a Palavra de Deus, de ler a Palavra de Deus, de se alimentar da Palavra de Deus. Mas é preciso também a gente conhecer um pouco como é que a Bíblia foi escrita, né? Como é que ela deve ser interpretada, o que são seus gêneros literários, né? O que é uma inspiração bíblica que um escritor sagrado recebeu. Tudo isso é muito importante, tá bem? Bom, nessa nossa primeira aula de hoje, eu gostaria de falar da importância da Bíblia, né? A gente vê lá na carta aos Hebreus, né, o escritor dizendo, porque a palavra de Deus é viva, né? Não é alguma coisa morta, eficaz quer dizer, tem poder, mais penetrante do que uma espada de dois gumes, uma espada que tem corte dos dois lados, né? E penetra até a divisão da alma e do corpo, das juntas e das medulas, e discerne os sentimentos e pensamentos do coração. E nenhuma criatura lhe é invisível. Então, a palavra de Deus, como é palavra de Deus, é o próprio verbo de Deus, né, que tem ali a sua eficácia, né, discerne os sentimentos e pensamentos do coração. O que quer dizer isso? Revela para você quais são os seus pensamentos corretos, quais são os seus pensamentos errados, quais são os seus sentimentos corretos, seus sentimentos errados, né? E é bonito isso que ele diz, nenhuma criatura lhe é invisível. Ou seja, ninguém fica escondido diante da palavra de Deus, porque ela revela a nossa realidade, né?
A carta ainda diz, né? Tudo é descoberto, tudo é nu e descoberto aos olhos daquele a quem haveríamos de prestar contas. Ou seja, diante da palavra de Deus, a gente não consegue ser fingido, a gente não consegue se camuflar. A gente esconde as coisas das pessoas, a gente esconde, mas diante da palavra de Deus, tudo fica revelado. Então aí é o poder da palavra de Deus. E tem muitas citações na Bíblia, ela falando dela mesma, né? É a Bíblia falando dela mesma, né? Aí está o poder da palavra de Deus, né? Porque é palavra de Deus e não humana, né? São Paulo diz isso, né? Por isso também damos graças sem cessar a Deus, porque recebeste a palavra de Deus que de nós ouvistes. E ele fala, né? Vós a recebeste, não como palavra de homens, mas como realmente é palavra de Deus, que age eficazmente em vós que creste. Então, a palavra de Deus, né? A Bíblia Sagrada, né? Ela, São Paulo diz, é palavra de Deus, que age eficazmente em vós que crestes. Aí está um acréscimo muito importante. Quem não acredita, a palavra de Deus não age, porque ele não deixa a palavra de Deus atuar na sua vida, mas a pessoa que acredita, não, isso é Deus falando. Falou pela boca de homens, mas é Deus falando. Então veja que isso que São Paulo diz aqui na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, é a mesma coisa que o escritor sagrado fala na carta aos Hebreus, da eficácia da palavra de Deus, né? E São Paulo, ele ainda explica em outras passagens, né? Ele fala que a santa palavra de Deus opera quer dizer, realiza o que ela significa, naquele que crê, naquele que a recebe com fé, né? Ali ela dá muitos frutos. Por quê? Porque, diz o profeta Isaías, né? A palavra, o Espírito Santo nos ensina essa verdade, né? O profeta Isaías, no capítulo 49, no versículo 12, ele fala, é semelhante a uma espada afiada. Já no Antigo Testamento, né, o profeta coloca o que é a mesma coisa que no Novo Testamento a gente vai encontrar. E é bonito como é que o profeta Isaías ele explica isso, né? Assim, inclusive com muita didática, né? Ele diz, tal como a chuva e a neve caem do céu, e para lá não voltam, sem ter regado a terra, sem a ter fecundado e feito germinar as plantas, né? Sem dar o grão a semear e depois também o pão a comer. Assim acontece a palavra da minha boca. Não volta sem ter produzido seu efeito, sem ter executado a minha vontade e cumprido a sua missão. Isaías 55, versículo 10. Né? Então, a palavra de Deus, ela cumpre a sua missão. Por isso que nós temos que ter confiança quando você propaga a palavra de Deus. Pode ser que um ouça, o outro não ouça, não importa. Ela, por si mesma, ela realiza uma missão, né? E só volta para Deus depois de ter cumprido essa missão. Qual é essa missão? A missão de conversão, a missão de edificação, a missão de purificação dos corações, né? Assim por diante. Bom, São Paulo diz que a palavra de Deus ela é transformadora. Transformadora, quer dizer, muda a realidade da pessoa. Santificante, né? Quando ele escreve para Timóteo, que foi o primeiro bispo que ele sagrou, né? E colocou lá na cidade de Éfeso, que era uma cidade muito importante naquela época, né? Tinha mais de 300 mil pessoas naquela época, né? Era a capital da província romana da Ásia Menor, né? Tinha inclusive um templo do imperador romano que era adorado como Deus naquela época, né? São Paulo fala para Timóteo, toda a escritura é inspirada por Deus. Veja, toda a escritura é inspirada por Deus. Então, a Bíblia, de ponta a ponta, ela é inspirada por Deus. Útil para ensinar, para persuadir,
corrigir e formar na justiça. Quer dizer, é tudo que o homem e a mulher de Deus precisam, né, para a sua formação. Ok? Bom, agora vamos falar um pouco sobre a interpretação correta da Bíblia. Porque assim como a igreja foi quem selecionou quais livros deviam fazer parte da Bíblia e quais livros não deveriam fazer parte da Bíblia, os tais apócrifos. Então a igreja também recebeu de Deus o poder de interpretar a palavra de Deus corretamente. Porque a gente sabe que tem muita interpretação errada, não é? Então, quando São Pedro ele fala das cartas de São Paulo, ele deixa claro que nós não podemos interpretar a Bíblia por nossa conta. Eu digo assim, naquelas coisas que pode gerar dúvida, mas ouvir o que diz o sagrado magistério da igreja. Isso é muito importante, né? Bom, São Pedro fala na segunda carta dele, capítulo 3, versículo 16, ele está falando das cartas de São Paulo. Olha o que São Pedro diz. Ele diz assim: nelas o quê? Nas cartas de São Paulo. Há algumas passagens difíceis de entender. Presta bem atenção. Há passagens difíceis de entender, cujo sentido, ou seja, cuja interpretação, os espíritos ignorantes ou pouco fortalecidos deturpam para a sua própria ruína. Para a sua própria ruína, como o fazem também com as demais escrituras. Ora, isso é impressionante. São Pedro conhecia São Paulo, falava a mesma língua de São Paulo, vivia no mesmo ambiente de São Paulo, e São Pedro achava difícil entender algumas passagens das cartas de São Paulo. Imagina nós hoje. E ele fala que os espíritos ignorantes, ou seja, que não estudou nada, né, muitas vezes deturpam, né, para a sua própria ruína. Isso é muito perigoso. São Pedro está dizendo o seguinte: se você interpretar a Bíblia fora da interpretação da igreja, você pode estar encontrando um caminho até de perdição. Por que surgem tantas e tantas seitas que pegam a Bíblia, modificam a Bíblia? Porque são pessoas que deturparam a palavra de Deus, porque não quiseram seguir a interpretação do magistério da igreja. Cristo concedeu ao magistério da igreja, está escrito no Catecismo da Igreja, parágrafo 890, Cristo concedeu ao magistério da igreja participar da sua infalibilidade. E uma das infalibilidades que a igreja tem é exatamente de interpretar a Bíblia sem erro. Por quê? Como foi a igreja quem selecionou a Bíblia, ou seja, a igreja foi quem montou a Bíblia, né? Como o Padre Paulo costuma dizer, a Bíblia não caiu do céu prontinha, com zíper e tudo. Não. A Bíblia foi montada pela igreja. Esse livro é inspirado, esse não é. Esse é inspirado, esse não é. Ora, se a igreja recebeu o carisma de selecionar quais livros são inspirados, ela também recebeu o carisma de interpretar corretamente. Veja o que diz, por exemplo, a Constituição Dogmática do Concílio Vaticano II, Dei Verbum. Dei Verbum é um documento, é uma Constituição dogmática do Concílio Vaticano II, que explica o que é a revelação de Deus na Bíblia e na tradição da igreja. Então, a Dei Verbum diz assim, o ofício, veja bem, no número 10, o ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, ou seja, autenticamente quer dizer sem erro, escrita ou transmitida é a tradição da igreja, o que não ficou escrito na Bíblia, mas que a igreja acredita, foi confiado unicamente ao magistério vivo da igreja, cuja autoridade se exerce em nome de Jesus Cristo. Olha, cuja autoridade se exerce em nome de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, vejam bem, o magistério da igreja
reunido todos os bispos do mundo inteiro com o Papa, no Concílio Vaticano II, colocam isso, que um ofício, quer dizer, a missão de interpretar a palavra de Deus sem erro, ou a tradição, né, cabe unicamente ao magistério vivo da igreja. O que é o magistério vivo da igreja? O Papa e os bispos que estão em comunhão com o Papa. Entendeu? Então, todos nós temos que ler a Bíblia, devemos ler a Bíblia. Agora, quando você tem uma dúvida sobre o que está escrito aqui, quem é que vai tirar essa dúvida de você? A igreja. Entendeu? E aí, sabe qual é um instrumento muito bom para isso? Claro, tem os cursos bíblicos que ajudam a gente a entender, né? Eu mesmo estou fazendo um curso bíblico, depois eu vou mostrar aqui, daqui a pouco, né? Que os exegetas, ou seja, os estudiosos da Bíblia, os hermeneutas, os biblistas, interpretam e ajudam a gente a entender, né? Mas também a gente precisa ouvir o que a igreja está então dizendo em cada passagem que a gente quer ter a interpretação, né? Tá aí. Muito erro acontece porque as pessoas não seguem o que a igreja ensina. E sabe um documento que põe muita luz para a gente entender a palavra de Deus? Primeiro, esse que eu já citei, a Dei Verbum, do Concílio Vaticano II. Não é um documento muito grande, ele tem 25 parágrafos só, muito importante. E o Catecismo da Igreja Católica. Uma coisa que muita gente não entende é que o que é o Catecismo da Igreja Católica? É a explicação de toda a doutrina católica, baseada no quê? Baseada na Bíblia e na tradição. Então, quando você conhece o Catecismo da Igreja, você não vai interpretar a Bíblia errada. Por quê? Quantas vezes o Catecismo cita a Bíblia? Sabe quantas vezes? 3.000 vezes. 3.000 vezes o Catecismo cita a Bíblia. Ou seja, o Catecismo ele é recheado da Bíblia. E ele, então, ensina a doutrina de acordo com a Bíblia. Então, quem conhece o Catecismo, quando lê um texto bíblico, não vai interpretar errado, porque ele sabe qual é a interpretação que a igreja dá. Você entendeu? Isso é muito importante. Bom, seguindo em frente, no centro da Bíblia tem um salmo que é o salmo mais longo da Bíblia, com mais de 130 versículos, que fala da palavra de Deus. Eu acho isso muito bonito. Bem no centro da Bíblia, você encontra o salmo mais longo da Bíblia, e é exatamente sobre a Bíblia. Então, por exemplo, ele diz assim: vossas palavras são uma verdadeira luz, que dá sabedoria aos simples. Salmo 118, versículo 130, né? Depois, tem muitas citações desse Salmo de 118, que eu não vou colocar agora, né, só por causa do tempo, mas que vale a pena você ler todo o Salmo 118, na Bíblia hebraica é o 119, né, que explica direitinho, né, o sentido profundo da palavra de Deus, né? E aqui eu quero já dar uma explicação. O livro dos Salmos, ele tem duas numerações, porque existe a Bíblia que foi traduzida do grego e a Bíblia traduzida do hebraico, né? A Bíblia do grego, ela tem um número a menos no Salmo, a partir do Salmo 10 até o Salmo 147. Então, por exemplo, se você procura o Salmo 30, numa Bíblia que foi traduzida do grego, no hebraico é 31. Então, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, onde aqui numa Bíblia, por exemplo, da Ave Maria é 30, na Bíblia de Jerusalém é 31, ou da CNBB 31, porque é uma tradução do hebraico. É a mesma coisa, os textos são os mesmos, só que o hebraico dividiu o Salmo 9 em 2, então ficou aí uma discrepância de um valor, é só isso, mas o texto é o mesmo, entende?
É por isso que de vez em quando você vai encontrar uma citação assim, Salmo 118/119, aí vem um versículo. 118 na versão grega, 119 na versão hebraica, ok? Tem tradução que acompanha a versão grega, tem tradução que acompanha a versão, e há um pouco de diferença em cada uma, sabe? Então, essas diferenças, às vezes, no rodapé da Bíblia, ele explica a diferença em cada caso. Bom, uma coisa que eu quero lembrar aqui é que nem tudo está na Bíblia. Nem tudo que Jesus ensinou está na Bíblia. Por isso a tradição da igreja. Então veja, eu quero colocar aqui 2 versículos de São João. Olha o que São João diz. Fez Jesus, na presença dos seus discípulos, ainda muitos outros milagres que não estão escritos nesse livro. Ou seja, muita coisa que Jesus fez de milagre não está escrito. E também ele diz assim, mas estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida no seu nome. Então, o que São João está dizendo? Capítulo 20 de São João, versículo 30. Ele está dizendo, não está tudo escrito na Bíblia que Jesus fez. Entende? Só escrevemos aqueles milagres para que vocês creiam que Ele é o Filho de Deus. Vocês vendo esses milagres extraordinários, né? Acredite que Ele é o Filho de Deus. E crendo, tenham a vida no seu nome. Tá? Esta é uma passagem importante. Outra passagem, capítulo 21 de São João mesmo, quando ele termina o evangelho dele, o que ele diz? Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever. São João usa até assim de um exagero, né? Se fosse escrever tudo que Jesus disse, o mundo inteiro seria pequeno para comportar todos os livros que precisariam. Ou seja, o que São João quer dizer? Tem muita coisa que Jesus disse que não ficou escrito. Agora, o que ficou escrito é o que nós precisamos saber para a nossa salvação. Entende? Por isso que a igreja acredita na tradição apostólica. O que é a tradição? É aquilo que Jesus ensinou e que não ficou escrito na Bíblia. Porque, veja bem, naquele tempo não era fácil escrever. Você sabe que naquele tempo, como é que se escrevia, né? Era em pergaminho. O pergaminho era uma pele de ovelha curtido. E o sujeito que escrevia com uma pena de ganso, de pato, molhava no tinteiro e escrevia. Quer dizer, escrever era quase que uma arte. Eram poucas pessoas. Então, vejam a dificuldade que é você escrever naquele tempo. Por isso que São João diz que nem tudo ficou escrito. Jesus não escreveu uma linha. E os apóstolos começaram a escrever só depois de 20 anos que Cristo foi para o céu. Cristo deve ter subido para o céu por volta do ano 33. O primeiro evangelho, o primeiro escrito, que é o evangelho de São Mateus, foi lá por volta do ano 50. E talvez Marcos, por volta do ano 50 e pouco. Lucas, lá por volta do ano 70. E João, lá por volta do ano 100. Entende? Mas a igreja entendeu que Cristo deixou tudo o que ele fez e falou guardado pelo próprio Espírito Santo. Tanto assim que ele fala para os apóstolos na Santa Ceia, né? Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ensinar-vos a toda a verdade. João, capítulo 16, versículo 13. Ou seja, o Espírito Santo ensinar-vos-á, ou seja, no futuro. Então, o que é essa tradição da igreja que tem o mesmo peso da Bíblia em termos de revelação? Diz a Dei Verbo. A tradição é aquilo que o Espírito Santo ensinou para a igreja que não está escrito aqui.
Por exemplo, Jesus não ensinou para os apóstolos como é que eles deviam celebrar a missa, ponto por ponto, como nós celebramos hoje, ato penitencial, primeira leitura, segunda leitura. Como é que a igreja entendeu isso? O Espírito Santo foi ensinando. Jesus não ensinou para a igreja como é que cada sacramento devia ser celebrado. A igreja foi entendendo, assistida pelo Espírito Santo. Entende? É a tradição. Você não vai encontrar o credo na Bíblia. Não tem o credo na Bíblia. No entanto, o credo é a essência daquilo que a gente acredita. É o símbolo dos apóstolos. Não está escrito na Bíblia. Lógico que na Bíblia tem toda a fundamentação do credo. Então, é preciso entender isto, né? A gente sabe que os nossos irmãos separados, protestantes, eles rejeitaram a tradição, rejeitaram o magistério da igreja, ficaram só com a Bíblia. Já ficaram com bastante coisa, mas, infelizmente, perdeu como que dois pontos de apoio da igreja. A igreja tem 3 pontos de apoio: Sagrada Tradição, Sagrado Magistério e Sagrada Escritura. Eu quero mostrar a vocês aqui, quando eu comecei a Escola da Fé, olha, eu acho que já tem mais de 25 anos, nem sei direito quantos anos são já, mas é por aí. A primeira coisa que eu fiz foi escrever 3 volumes, exatamente para que o pessoal que me acompanhava pudesse completar o que eu ensinava. E esses 3 volumes são exatamente isso. O Sagrado Magistério, o que é o Sagrado Magistério da Igreja. Depois, o que é a Sagrada Escritura. É um resumo, né? Um resumo de um curso bíblico, né? Podemos dizer assim. E depois, a Sagrada Tradição. Aquilo que eu falei que não ficou escrito na Bíblia, mas que o Espírito Santo foi ensinando para a igreja. Tá certo? Bom, eu recebo muitas perguntas todo dia, nos programas que eu faço aqui para a Canção Nova, também, né, na minha programação de lives, né? E o que eu mais noto é a quantidade de dúvidas que as pessoas têm sobre a Bíblia, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento. Então, eu fiz inclusive o seguinte: estou escrevendo um curso bíblico, já são 4 volumes. O primeiro é uma introdução à Bíblia e o Pentateuco. O Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, quem quiser aprofundar o estudo dos 5 primeiros livros da Bíblia, que são importantíssimos, né? Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Depois, um segundo volume são os livros históricos. Depois que terminou o Pentateuco, que o povo entra na Terra Prometida, então vem os livros históricos, a história do povo judeu ali. Então você tem Josué, Juízes, o livro dos Reis, os livros das Crônicas, os livros de Samuel, os livros de Macabeus, os livros de Judite, Esther, Ruth, etc. É a história do povo judeu. Por quê? Porque a história da salvação, ela aconteceu no Antigo Testamento, na vida do povo judeu. Então, está ali, né? Depois tem os livros sapienciais. O que são livros sapienciais? São os livros de sabedoria que o povo judeu acumulou durante a sua vida. Então, você tem lá sabedoria, eclesiástico, Eclesiastes, Provérbios, Cântico dos Cânticos, Salmo, Jó, mais ou menos 7. Então, aí, esse livro, sapienciais. E já está pronto um livro que eu vou lançar agora, um pouco para frente, são os profetas. São 4 profetas maiores, né, que conduziam o povo de Deus, falava para o povo de Deus em nome de Deus. Então nós temos lá Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, os 4 maiores profetas. Depois tem os 12 profetas menores, né, vamos encontrar lá, né, Abacuque, Sofonias, Zacarias, etc., né, Joel, etc. Os livros dos profetas são muito importantes. Então aí você tem o Antigo Testamento. Depois, se for da vontade de Deus, a gente vai também escrever sobre os evangelhos, sobre as cartas dos apóstolos. Isso ajuda a gente ler a Bíblia com mais entendimento, mais profundidade. Bom, muito bem. Continuando aqui a nossa conversa.
Uma coisa muito interessante é que Jesus utilizou a Bíblia, né? E é impressionante que ele usou muito a Bíblia exatamente naquele momento da tentação do deserto. Por que Jesus foi tentado no deserto? É impressionante que depois que ele foi batizado, os evangelistas, né, tanto São Mateus quanto São Lucas, dizem que o Espírito Santo o levou para o deserto para ser tentado. Pode parecer uma coisa estranha, né? O Espírito Santo levar Jesus para ser tentado. Por quê? Há uma razão muito forte para isso. Adão foi tentado no paraíso e caiu na tentação. Cristo, ele é o novo Adão. Ele agora vai enfrentar o demônio e vai vencer o demônio. Por quê? Porque ele vai implantar o reino de Deus. E para implantar o reino de Deus, ele tem que tirar o reino de Satanás. Então, ele cheio do Espírito Santo, também como homem, né? Como Deus que ele é, ele não precisa invocar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo já é unido a ele. Mas ali, Cristo também é homem. E ele vai exercer sua missão de Messias Salvador como homem. Por quê? Porque o pecado foi do homem. Então ele vai atuar como homem para tirar o pecado do homem. Então ele enfrenta o demônio como homem. Por isso que ele jejua, né? Mas e como é que ele enfrenta o demônio? Com a palavra de Deus. Quando o demônio quer tirar ele da missão dele, de Salvador, e fala, transforma pedras em pães, você está com fome. Diz, não vou usar meu poder divino, não. Aí ele joga no rosto de Satanás, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que está na boca, que procede da boca de Deus. Ou seja, ele usa o Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Olha que coisa interessante. Ele usa o Antigo Testamento. Houve uma heresia na igreja, chamada marcionismo, de Marcião, que era um gnóstico, que queria desprezar o Antigo Testamento. O Antigo Testamento não vale mais. Diz, opa! Aí ele diz, não, senhor, Cristo usou o Antigo Testamento para afastar o demônio dele. E toda vez que Jesus lançava no rosto de Satanás a palavra de Deus, o demônio recuava. Ele não tem força diante da palavra de Deus. Depois, né, o demônio leva Jesus lá para o alto do pináculo do templo em Jerusalém, quer que Jesus te jogue lá para baixo, dá um showzinho, vai lá, te joga, está escrito no Salmo 90, os anjos vão te sustentar nas suas mãos, para que os teus pés não tropecem em alguma pedra. É interessante, o demônio às vezes ele cita a verdade, mas para enganar, né? Mas o que Jesus fala para ele? Não tentarás o Senhor teu Deus. Deuteronômio 6,16. E é interessante que 3 vezes Jesus fala essa expressão, está escrito. Ou seja, é palavra de Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Eu não vou ficar aqui dando showzinho, não, porque o meu messianismo não é um messianismo glorioso, triunfante, barulhento. Não, meu messianismo é do servo de Javé, é da cruz. Então, não tentarás o Senhor teu Deus. Vai embora. E o demônio vai embora. Depois volta na terceira tentação, né? Leva Jesus para um lugar alto, mostra todos os reinos do mundo. Olha, tudo isso aqui é meu, eu conquistei tudo isso aqui no paraíso, conquistei legitimamente, sem violência. O demônio, ele conquista as coisas sem violência, ele conquista pela sedução, pela tentação, pelo pecado, né? E quer que Jesus o adore, né? Se você me adorar, eu vou te dar tudo isso aqui. O que Jesus diz para ele? Para trás, Satanás, pois que está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Deuteronômio 6,13. Impressionante como é que Jesus cita 3 vezes o Deuteronômio. Ou seja, Jesus conhecia a Bíblia. Olha aí. Tinha a Bíblia de memória, porque certamente Jesus não estava com aqueles rolos, que antigamente a Bíblia não era um livro como esse. A Bíblia eram pergaminhos enrolados. Certamente Jesus não estava com aqueles pergaminhos todos lá no deserto. Não, estava aqui, na cabeça dele. E é interessante que o Evangelho de São Mateus termina dizendo que o demônio o deixou. Ele não resiste à palavra de Deus. Isso é uma lição para nós.
Sabe? Quando você se vira assim tentado, angustiado, amargurado, você não sabe o que fazer, pega a palavra de Deus e vai ler. Abre aí num salmo, abre aí no Evangelho, entendeu? Abre aí num provérbio, no Eclesiástico, que são palavras de sabedoria, e deixa Deus ir falando no seu coração. Algumas pessoas me perguntam, a gente pode toda hora abrir a Bíblia em qualquer lugar, pedir a Deus uma passagem? Pode, mas não faça isso sem critério. Não transforme a Bíblia num amuleto, né? Eu estou com dor de cabeça, o que eu vou fazer? Vou abrir a Bíblia? Não, está com dor de cabeça, vai tomar uma Neosaldina. Entendeu? A Bíblia não é um ambulatório médico, entendeu? Eu estou com dor de barriga, vai no médico. Agora, reza também. Agora, você tem um problema, te angustia, você não sabe como resolver, pede a Deus uma palavra. Divino Espírito Santo, me dá uma orientação. E aí você abre a Bíblia. Às vezes vem uma palavra certinho que você precisa, às vezes não vem. Não se incomode. Não se incomode, continue lendo. Talvez não apareça aqui, vai aparecer numa outra citação. Agora, não faça da Bíblia um amuleto, ou seja, um objeto de sorte, que qualquer coisinha você, entendeu? Não. Aí você estaria desvalorizando a Bíblia. Muito bem, então veja que Jesus usou a Bíblia. Agora eu quero colocar a relação, como já falei um pouco antes, entre a Bíblia, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério, porque a igreja insiste muito nisso. Há uma correlação entre a Bíblia, a tradição e o magistério. Se você tira um deles, né, os outros perdem também a sua sustentação. Bom, os apóstolos transmitiram aquilo que eles próprios receberam, diz, né, a palavra de Deus. Exortam os fiéis a manter as suas tradições que aprenderam de São Paulo, seja oralmente, seja por carta. Então, São Paulo está falando aí em dois tipos de instrução. Uma instrução por carta e uma instrução oral. Olha o que São Paulo fala, né, para os coríntios, né? Eles exortam os fiéis a manter as tradições que eles aprenderam, seja oralmente, ou seja, não ficou escrito, seja por carta, e a combater pela fé transmitida aos santos, né? Então, na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, São Paulo coloca isso, né? E ele diz, essa tradição oriunda dos apóstolos, isso na verdade é a Dei Verbum que diz, ela progride na igreja sob a assistência do Espírito Santo. É que a igreja, né, no decorrer dos séculos, diz a Dei Verbum, tende continuamente para a plenitude da verdade. Então, a igreja, no decorrer do século, tende para a plenitude da verdade. É aquilo que São Paulo disse para São Timóteo, né? Timóteo, a igreja é a coluna e o fundamento da verdade. Deus quer que todos se salvem, mas cheguem ao conhecimento da verdade. Onde é que está essa verdade? Na igreja, né? A igreja é a coluna e o fundamento da verdade, né? Então, a igreja detém esse conhecimento. O número 8 da Dei Verbum diz uma coisa muito importante, diz assim, pela mesma tradição, torna-se conhecido a igreja o cânon quer dizer o índice, completo dos livros sagrados, e as próprias Sagradas Escrituras são nela cada vez melhor compreendidas e se fazem sem cessar atuantes. Então, é pela tradição da igreja, né, que a igreja foi conhecendo quais livros deveriam fazer parte da Bíblia ou não. Então, desde o primeiro século, a igreja foi selecionando os livros. Então, houve vários concílios, por exemplo, no tempo de Santo Agostinho, teve o concílio de Cartago III, o concílio de Cartago IV, o concílio de Trullos, em Constantinopla, depois até o concílio Vaticano I, onde a igreja, né,
fechou o cânon bíblico, ou seja, os livros da Bíblia. Né? Isso é muito interessante, né? Porque a igreja não deixou entrar na Bíblia mais de 100 livros, mais de 100, nem sei dizer exatamente quantos, que são chamados apócrifos. Tem um autor italiano muito bom, chamado Antonio Messori, muito bom. Ele diz num livro dele, chamado Hipóteses sobre Jesus Cristo, que só de evangelhos falsos havia cerca de 80, que a igreja não deixou entrar na Bíblia, só deixou 4. Veja a inspiração que o magistério da igreja recebeu para montar a Bíblia. É por isso que a gente tem que chegar numa conclusão muito simples, sabe? Quem não acredita na infalibilidade da igreja católica não deveria acreditar na Bíblia. Porque você vai acreditar numa Bíblia se você não acredita quem é que compôs a Bíblia? Você vai acreditar que isso aqui é palavra de Deus se você não acredita em quem afirma que isso é palavra de Deus? Entendeu? Então, graças a Deus, sabe? Graças a Deus, mesmo os nossos irmãos separados, que tiraram da Bíblia cerca de 6, 7 livros, mas graças a Deus eles não reintroduziram na Bíblia nenhum livro que a igreja já tinha tirado. Ou seja, a Bíblia ficou, pelo menos, sem um livro falso. Todos os livros, mesmo que os nossos irmãos separados usem, eles são livros verdadeiros. Embora para eles tem 7 livros a menos do que nós. Entenderam? Isso é muito importante. Bom, outra coisa que diz a Dei Verbum: a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura estão, portanto, estreitamente conexas e interpenetradas. Ambas promanam da mesma fonte divina. Vejam bem, tanto a tradição quanto a Bíblia, elas vêm da mesma fonte divina. Formam, de certo modo, um só todo e tendem para o mesmo fim. Qual é o fim? A revelação de Deus. Certo? Ele fala com efeito, a Sagrada Escritura é a fala de Deus enquanto redigida, sob a moção do Espírito Santo, e a Sagrada Tradição, por sua vez, né, transmite integralmente, olha aí, é a Dei Verbum falando, o Vaticano II falando, transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus, confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos. Então o Espírito Santo foi guiando a igreja. E a gente vê isso maravilhosamente nos Atos dos Apóstolos, né? Eu fico impressionado quando leio os Atos dos Apóstolos e vejo São Lucas escrever assim, os apóstolos disseram: pareceu bem a nós e ao Espírito Santo fazer isso, fazer aquilo. Pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Dá a impressão que o Espírito Santo era alguém que sentava na cadeira ali com eles para resolver uma questão. Coisa maravilhosa. Quer dizer, a presença do Espírito Santo guiando a igreja, inspirando os apóstolos, ensinando o que eles deviam fazer e não fazer, é a tradição da igreja. Né? Por isso que a Dei Verbum diz uma coisa muito importante, diz assim, no número 9, resulta assim, presta bem atenção nisso, que não é através da Escritura apenas que a igreja consegue a sua certeza a respeito de tudo que foi revelado. Então, no número 9 da Dei Verbum, diz, tudo que foi revelado não está apenas na Bíblia. Tudo que está aqui é verdade. Mas tem mais coisa, que já expliquei que São João falou, né? Entende? Por exemplo, eu gostaria de dar alguns exemplos. Já falei do credo que não está na Bíblia. Você encontra na Bíblia que os sacramentos são 7? Nenhum livro da Bíblia você vai encontrar isso. Você encontra na Bíblia como é a liturgia, como é que deve ser a liturgia da igreja em cada celebração dos sacramentos, dos sacramentais?
Você encontra na Bíblia tudo que nós vivemos hoje de devoção a Nossa Senhora, aos anjos, aos santos, as novenas, as quaresmas de São Miguel. Você encontra tudo isso na Bíblia? Não. De onde é que vem? Da inspiração do Espírito Santo. Tradição da igreja. Entendeu? Então, a gente não deve ter receio de entender isso. Tudo que está na Bíblia é maravilhoso, perfeito, santo, interpretado pela igreja. Mas o Espírito Santo continua falando para a igreja, inspirando a igreja, depois, né, mesmo que o Cristo se foi, mesmo depois desses 2000 anos de história da igreja. Claro que nada vai contra o que está na Bíblia. Não. Mas apenas vai o quê? Vai completando a revelação. Bom, uma visão geral da Bíblia, né? A Bíblia foi escrita num arco de história que vai aproximadamente de 1.200 anos até 1.200 anos antes de Cristo até 100 anos depois de Cristo. Mais ou menos 1.300 anos, né? Escrito basicamente em aramaico, hebraico e grego. Basicamente hebraico e grego, né? Que depois foi traduzido para o latim e do latim traduzido para cada uma das outras línguas. A Bíblia tem 72 livros, às vezes fala 73, isso aí é se você contar o livro de Jeremias separado do livro das Lamentações, aí dá 73, mas se contar junto é 72, tá certo? São 46 livros do Antigo Testamento e são 27 livros do Novo Testamento, né? A Reforma Protestante abandonou alguns livros. Quais são? 1 e 2 Macabeus, livro de Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, além de Baruque e Carta de Jeremias e alguns suplementos dos livros de Daniel e de Esther. Por que a Reforma Protestante abandonou esses livros? Bom, porque eles seguiram o cânon hebraico, né, dos judeus, que no ano 100 depois de Cristo, fixaram a Bíblia hebraica em 4 critérios, né? E tiraram alguns livros que não satisfaziam esses critérios. O primeiro critério é o seguinte: a Bíblia tinha que ser escrita só em hebraico, só na Palestina. Depois tinha também que ser os livros só escritos antes do exílio, até a volta do exílio, e depois tinha que estar de acordo com a Torá. Mas a igreja não seguiu esse critério. A igreja seguiu a chamada Septuaginta, que era uma versão bíblica do ano 200 antes de Cristo, quando lá na cidade de Alexandria do Egito, né, 70 sábios judeus traduziram a Bíblia do hebraico para o grego em Alexandria, e que continha todos esses livros, né? A igreja continuou seguindo todos os livros, todos, né, lá de trás. Bom, uma coisa interessante é a gente ver os livros da Bíblia na sequência da história do povo judeu. Por exemplo, das origens até os reis. Os reis ali, Salomão, Davi, por volta do ano 1000. Nós temos 7 livros, desde a origem do mundo até, vamos colocar aí, Davi e Salomão. É Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué e Juízes, né? Vai até aí, mais ou menos. Depois do livro dos reis de Israel até o exílio da Babilônia. Então são 7 livros. O livro de Ruth, 1 de Samuel, 2 de Samuel, 1 e 2 dos reis, 1 e 2 das crônicas. São os livros que falam dos reis de Israel, né? E até o exílio. Depois, no exílio da Babilônia, que vai do ano 587 até o ano 538 a.C., o tempo do exílio. Então, ali foram escritos o quê? Os livros das Lamentações, de Jeremias, Ezequiel, Abdias e a segunda parte de Isaías, que é do capítulo 40 até o capítulo 55. Porque o livro do profeta Isaías ele tem 3 partes.
A primeira parte, de 1 a 39, foi escrito antes do exílio. 40 a 55 durante o exílio. E 55 até 66 depois do exílio, na volta do povo. Bom, depois do exílio na Babilônia, a Bíblia tem 7 livros. Esdras, Neemias, Judite, Esther, Macabeus 1, Macabeus 2 e a terceira parte de Isaías, que eu já falei, 56 até 66. A gente entendendo esses livros em cada época da história do povo judeu, ajuda você a entender o livro melhor. Então, você vai ler, por exemplo, o capítulo 58 de Isaías. Bom, eu sei que esse livro foi escrito para o povo judeu que voltou do exílio, está de volta aqui na Terra Santa. Eu vou ler Isaías capítulo 10, é antes do povo ir para o exílio. Eu vou ler o capítulo 45, o povo está lá no exílio. Então, a gente entender a parte da Bíblia escrita dentro da história de Israel, ajuda a gente a entender por que o autor sagrado está escrevendo aquilo, qual é o objetivo daquele livro. Então, por exemplo, depois temos os livros sapienciais, eu já citei aqui, né? O Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos. Esses livros, o povo judeu foi acumulando desde Abraão até os últimos profetas, Zacarias, Malaquias, a sabedoria judaica, né? Depois os profetas, já falei também, maiores e menores, né? Depois temos os evangelhos, os 4 evangelhos, os Atos dos Apóstolos, né? E depois temos as 13 cartas de São Paulo. Só olhar no Novo Testamento e você vê, carta aos Romanos, 2 aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, as 2 cartas a Timóteo. É interessante notar que as 2 cartas a Timóteo e Tito são cartas diferentes, para 2 pessoas, não é para uma comunidade, ou seja, para 2 pessoas que São Paulo sagrou bispo, é diferente, né? E depois temos ainda as cartas dos outros apóstolos, né? Apóstolos São João, São Pedro, São Judas, etc. Aí você tem então uma visão assim panorâmica da Bíblia nessa nossa primeira aula de hoje. Agora, nas outras aulas, nós vamos desdobrando aí devagarinho, livro por livro, entendeu? Para você ir entendendo melhor, tá bem? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos. E eu quero só pedir, como a gente faz sempre aos sacerdotes, diáconos, que nos dê a sua bênção para a gente encerrar esse programa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.